Bom dia, gente! Como vocês estão? Estão felizes com Jesus? Aqui é Aure. Eu fui convidado pelo Hamilton para estar aqui com vocês hoje. Manhãzinha de domingo, aí eu acredito que tá bastante calor, né? Provavelmente esteja. Aqui tá bem frio, gente. Bom, o Hamilton me chamou para falar com vocês hoje sobre louvor e adoração. E eu gostaria de me apresentar antes para vocês, para aproximar um pouquinho, né? A gente está a 2.000 e pouco quilômetros de distância. E eu acho que se eu me apresentar um pouquinho e mostrar o quanto eu tô nervoso para fazer esse vídeo, eu acho que a gente vai se conectar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Aureliano, mas você pode me chamar de Aure, mais fácil. Eu tenho 20 anos, eu sou aqui de São Paulo, da capital. Vamos lá. Eu sou cristão desde berço, eu nasci na igreja e eu faço trabalhos na igreja já, tipo, desde que eu acho que quando eu aprendi a andar, eu era o anjinho da igreja, tá ligado? Fazia os anjinhos. E há uns 6 anos atrás eu comecei a entrar no Ministério de Louvor, propriamente dito, e atuar como ministro de louvor. Então, do que eu me conheço, ali eu sempre estive na igreja ajudando, mas com adoração, louvor e adoração, faz uns 6 anos ativamente. E assim, eu não tenho nenhum músico na minha família, eu não sei se tem muitas pessoas que perguntam isso, né? Tem gente que toca na sua casa, alguém, mas não tem nenhum músico na minha família, eu sou o primeiro, posso dizer isso, graças a Deus. Porque eu aprendi a tocar violão por pura influência do Espírito Santo, cara. Eu comecei a procurar vídeo no YouTube, porque eu tive uma facilidade muito grande a aprender, então comecei a pesquisar muito no YouTube. Depois os amigos da igreja foram me ajudando e eu fui evoluindo, sempre estudando, nunca parei de estudar, sempre estudando teoria, procurando me aperfeiçoar naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu queria dizer que eu conheci o Hamilton, gente, ano passado. Ano passado a gente fez a ETED junto, lá na Jocum Teresina. ETED, eu acredito que você já sabe o que é, né? Escola de Discipulado e Treinamento. E a gente fez junto essa ETED, ele do Rio, eu aqui de São Paulo. A gente tem um pouquinho de semelhança do jeito, mas também é um pouquinho diferente. Então, mas a gente deu muito certo. A gente se tornou grandes amigos. Grandes amigos. O Hamilton se tornou irmão para mim. E a gente foi muito quebrado e reconstruído na Jocum, a gente passou por muita coisa e eu acredito que ele tenha contado bastante dessas coisas para vocês. Aí peçam para quando ele puder, ele vai matar. Mas fala para ele contar da cobra, tá? Que ele matou. Então é isso, gente. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre louvor e adoração. E, assim, falar sobre esse tema a gente poderia passar, tipo, meses falando sobre a mesma coisa. Só que eu vou tentar resumir em alguns minutos. Eu não vou me estender muito, eu sei que vocês estão muito atarefados hoje. Mas eu vou citar 2 pontos, o que é louvor e o que é adoração, tá? O que de fato é louvor e o que de fato é adoração. Eu acredito que seja um pouco até fácil responder essa pergunta, mas a gente tem que entender que essas palavras elas são bem diferentes e atribuem responsabilidades bem diferentes. E elas devem ser muito bem compreendidas por vocês, para que vocês consigam servir com excelência. Então vamos lá, o que é louvor e o que é adoração? Vamos lá, o que é louvor? A origem etimológica, ou seja, o significado da palavra louvor, é o que? Dar elogios, celebração ou manifestação honrosa, homenagem, monumento aos mortos, enaltecimento dos méritos, elogio de novo, demonstração de gratidão, recebimento de apoio e proteção. Isso significa louvor, ou seja, a origem da palavra mesmo na íntegra é isso. E a gente tem que entender que louvar, gente, presta atenção nisso, louvar não é só tocar instrumento ou cantar uma musiquinha bonitinha que você gosta, tá bom? Já pega isso aí. Tem diversas formas que a Bíblia fala de louvor. Vocês já devem ter visto. Louvou a tal, louvarei a tal, louvado seja tal pessoa. E eles falam muito disso. Vou dar um exemplo. Agora, Hamilton, presta atenção. Eu preciso que você me ajude, tá bom, mano? Aquela sincronia que a gente tem. Você vai pausar o vídeo, eu vou falar o versículo aqui. Você pausa o vídeo, fala para eles abrirem, que a vida não é um morango. Então vamos lá. Romanos 16, 7. Abre aí.
Vou dar um tempinho pra você pausar, porque talvez vai demorar. Pronto, agora pode. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos. Vou repetir. Dignos de louvor entre os apóstolos. E estavam em Cristo antes mesmo de mim. Pesado isso. Vamos lá. Dignos de louvor entre os apóstolos. Eles estão falando de amigos, companheiros de padecimento. Ele não está falando de nenhum santo, ele não está falando de ninguém, uau, é o pastor da igreja. Não, está falando de amigos que estavam com ele junto na prisão. Então, ele está falando que os amigos dele merecem louvor. Então, se a gente está entendendo que a Bíblia deixa várias vezes bem claro que a gente deve honrar e louvar nossos amigos, há várias formas de louvar e honrar ao nosso Deus. Então, vamos lá. Um exemplo. Um não, vários. Cantar. Agora não precisa pausar o vídeo, eu vou falando os versículos. Eu posso cantar, louvar a Deus cantando. Isaías 42:10 fala assim: cantai ao Senhor um cântico novo, e ao seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar, tudo quanto nele há, vós ilhas e seus habitantes. Ou seja, cantai ao Senhor um cântico novo. Pregar. Salmos 9, versículo 1 fala assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Nós somos embaixadores, nós temos que contar as maravilhas de Cristo. Então, pregar, falar do amor dele também é um modo de louvor. Saltar. Dar pulos. O Hamilton sabe o que é dar pulos. Pergunta da parte da cobra. Gente, não esquece da cobra. Salmos 9, versículo 2. Fala assim: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Jejuns e sacrifícios. Fala assim em Salmos 50, 23. Aqueles que oferecem sacrifícios de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Ou seja, sacrifícios de louvor. Gente, sacrifícios também é louvor. Jejum, sacrificar carne, todo tipo de sacrifício também é louvor. Gritar e se ajoelhar. Levíticos 9, versículo 24, fala assim: saiu do fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Ou seja, eles gritaram e se colocaram no chão, se prostraram com o rosto em terra. Então vamos lá. Agora, por último, eu vou falar. Cantar. Salmos 47, versículo 7 fala assim: pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Amigos, harmonia. Harmonia e arte. Harmonia. Pega a parte da harmonia. Estuda. Harmonia e arte. O salmista deixou bem claro, né? Então, gente, eu citei várias coisas aqui. Várias formas de louvar a Deus. E cantar é só uma delas. Então, a gente tem que lembrar que todos os nossos dons e habilidades, eles têm que ser feitos para serem louvados a Deus. Tem pessoas que têm mais autonomia para fazer uma dança, para fazer um teatro, ou tem artesanato, consegue fazer artesanato muito bem. São habilidades que a gente pode fazer para louvar a Deus, gente. Se vocês receberam essas coisas, você tem que aprender a usar isso para louvar o Senhor. E um dia eu escutei que a gente nunca vai superar a Deus em dar. Então, nem o seu maior tipo de dom vai superar a Deus no que Ele é. Então, a gente tem que se esforçar bastante, mas bastante mesmo, para expressar nossos sentimentos para Deus, mesmo Ele sendo esse Deus tão grandão do jeito que Ele é. Vamos lá. E agora? Que adoração? Que se louvor já não é mais o que eu pensava, o que pode ser adoração? Preciso dizer, gente, que a adoração ela não é uma opção. Não tem como você chegar hoje e falar: hoje eu não adoro, hoje eu adoro. Nós devemos respirar a adoração. Basicamente, a adoração ela é um estilo de vida que um cristão ele tem que adotar, ele tem que viver. Vou dar um exemplo que eu aprendi com a minha mãe, magnânima mãe, que está aqui na minha frente me ajudando, que eu nunca vou esquecer. Gente, sabe aquele pessoal que... É um exemplo, tá? Aquele pessoal que gosta muito de rock, aqueles roqueiro punkzão, eles têm um jeito bem específico de ser, não é não? Vamos lá, o que eles vestem? Eles vestem aquelas roupas pretas gigantes, aqueles negócios preto, ou aquelas botonas gigantes que vai até o joelho. Aí eles usam várias correntes, uns moicanos diferentes, né? Não é um mullet, é um moicano.
aqueles cabelos bem coloridos. Eles estão sempre juntos, sempre com o pessoal que eles estão andando, é sempre igual a eles. Então é uma parte de gente do mesmo jeito, andando para cima e para baixo. E eles sempre estão falando do mesmo jeito, eles falam da mesma forma. E eles falam sobre as mesmas coisas. Por quê? Porque eles acompanham tanto os caras que cantam as músicas deles, eles gostam tanto das músicas, eles sabem tudo, eles conhecem por que a música foi criada, eles conhecem o jeito que o cara come, o jeito que o cara se veste, eles acompanham tudo e eles têm muita propriedade para falar sobre isso. Aí de você falar alguma coisa dos cantores que eles gostam perto deles. E eles não precisam nem abrir a boca para você saber que eles são roqueiros. Olha que legal, né? E agora, gente, amigos, é fogo. A gente diz que gosta muito de Jesus. Gosta muito da Bíblia, eu curto muito a Bíblia, curto muito a Jocum do Eugênio. Eles são legais, eles fazem muitas coisas, né? Não é assim? Não, eu curto muito, nossa, eu sou... Poxa, eu leio a Bíblia, eu escuto meus louvores, né? Só que, gente, viver a adoração não é somente isso, não é somente você ser uma pessoa que gosta de longe, eu só gosto. Adoração é o estilo de vida, você tem que ser o roqueiro de Cristo, entendeu? Você tem que ser a pessoa que você chega nos lugares e as pessoas já saibam que você é um cristão, que você é um adorador, porque a adoração ela transmite, você vai transmitir a adoração para as pessoas. Quem está ao seu redor vai saber que você adora a Deus nas suas atitudes. A palavra diz em Tiago 3, versículo 12, assim, ó: Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não tem como você adorar a dois senhores. Está na Bíblia. Não tem como você adorar a dois senhores. Se você adora um tipo de coisa, se você adora o mundo, meu amigo, você não está conseguindo adorar Deus em plena perfeição. Na verdade, já é difícil a gente adorar a Deus. Mas se eu estou tentando adorar duas coisas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. E sabe qual é o pesado disso? Que quando eu não consigo adorar do jeito certo, sabe todos aqueles tipos de louvores que eu fui falando para vocês aqui, vários jeitos de louvar? Gente, isso não é aceito diante de Deus. É isso que a gente tem que entender, o pesado. Tem muita gente que está adorando da boca, louvando da boca para fora, fazendo muito da boca para fora, mas não vive uma vida de adoração. Então vocês têm que entender isso, sabe? É difícil a gente separar as coisas, porque com o tempo foi juntando tudo, né? A gente foi vendo louvor e adoração, ministério de louvor, ministério de adoração, mas é entender que a adoração é o estilo de vida. Grava isso na sua mente, adoração é estilo de vida. Eu não vou falar para você repetir, porque eu não vou saber como vocês vão fazer, mas repete aí, estilo de vida. Então é isso. Agora sim, eu vou trazer uma palavra para vocês. Eu gostaria de trazer para vocês uma história sobre os tangedores. É esse. Os tangedores. O Hamilton, ele teve a oportunidade, a gente um dia foi cantar numa igreja, pregar, e eu falei sobre os tangedores. E, nossa, foi muito louco. Muito louco, porque quando Deus deu essa palavra, foi tipo, abriu, sabe? Quando abre a mente assim. Então eu gostaria, de novo, que o Hamilton me ajudasse agora. Vamos lá, abre a Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, versículo 14. Vou dar um tempinho para você. Hamilton, pausa o vídeo. Pronto, vamos lá. Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse a respeito de Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você, e nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um tangedor. Enquanto o tangedor tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Eu quero adiantar para vocês que tem algumas traduções diferentes. E algumas traduções não podem falar o tangedor específico, tá? Mas a NAA, tá? NAA que eu uso, ela fala sobre os tangedores. Não é a única, mas tem várias outras. Só que alguns dizem... Tem outra tradução que vai falar sobre o músico, o arpista, mas eu quero falar sobre o tangedor específico. Porque é muito sério que, assim, eu quero explicar para vocês, primeiro, o que estava acontecendo em Israel para chegar nesse ponto aqui. Porque vocês estão vendo Eliseu, né? Eliseu, para quem não sabe, tem que saber, tá? Músico. Eliseu, ele era um profeta da época, um profeta de Israel. E, ou seja, o que acontecia? Tinha qualquer BO lá nas terras, tinha guerra, tinha as coisas.
E aí eles iam procurar um profeta, porque o povo de Deus não tinha um acesso diretamente igual a gente tem hoje. Então eles tinham que procurar alguém para intermediar. Então eles conversavam com o profeta recebia algo de Deus e passava para eles. Então os seis estavam em guerra, estava tudo errado, e aí Eliseu não estava nada contente com isso. Eu acho que deu para perceber, né? Porque ele fala assim, ó, se não fosse por Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você e nem te daria atenção. Então você pode ver o climão que já estava, né? Eliseu não queria estar ali, ele não queria ajudar, mas era o dever dele. Então o que aconteceu? Eliseu ele fala assim, tragam-me um tangedor. Vou repetir, tragam-me um tangedor. E quando o tangedor tangeu, o Espírito do Senhor foi sobre Eliseu. Amigos, eu não sei se vocês estão entendendo isso. Só que quando Eliseu não conseguia trazer uma palavra para Israel, por conta que ele estava movido por raiva, por várias situações, ele teve que pedir ajuda para um músico. E quando o músico tocou, ele recebeu a palavra de Deus. Quero dizer para vocês que nós músicos, seja você que toca um violão, uma bateria, ou você que canta, você tem uma responsabilidade muito grande, que é trazer a presença de Deus sobre os lugares. Você tem a responsabilidade de trazer a mão do Senhor sobre lugares que há caos. Sabe, vocês vão ser colocados em casas, em famílias, em lugares, em escolas, que o caos vai reinar. Só que você como músico, você como ministro, você vai trazer a mão de Deus para trazer solução sobre as pessoas. Então eu queria deixar, gente, não esqueçam isso. Não esqueçam que tocar não é somente você chegar lá e fazer, eu tirei a música, agora eu vou fazer isso, agora eu tirei o tom certo e vou cantar do jeito certo. Gente, não é apenas isso, é muito mais sério. Tem que dar seriedade para isso que Deus confiou para vocês, gente. Nós temos a responsabilidade de mover o ambiente espiritual. Presta atenção, mover o ambiente espiritual. Gente, eu não sei se vocês já sabem, mas no céu, o trono que Deus está assentado, ele tem rodas gigantes. Fala lá em Apocalipse, vocês podem abrir, não é herege. Tem rodas gigantes no trono de Deus, porque ele se movimenta. O reino de Deus é movimentação. E ele confiou a gente a responsabilidade de movimentar os ambientes espirituais. Então, recebam a palavra que eu falei para vocês, que eu passei aqui. Eu e o Hamilton já fomos muito tratados nisso e a gente continua sendo tratado porque não é fácil. Gente, não é fácil lutar contra ego, não é fácil lutar, gente, com as coisas que o mundo propõe, porque você vai começar a tocar um violão, você vai começar a tocar algumas músicas, você vai começar a querer ouvir referências de fora, você vai começar a ser chamado para tocar em outros lugares, vai começar a vir vários banquetes para você, mas você tem que entender que a adoração é um estilo de vida. Então eu quero deixar duas coisas aqui que fiquem bem fixadas na sua mente. Louvarei de toda forma possível para conseguir expressar os meus elogios a Deus. Só que eu viverei uma vida de adoração constante em todo momento. Amém? Gente, estou muito feliz por estar aqui com vocês, mas eu estou aí. E em breve eu quero estar com vocês pessoalmente para poder dar um abraço. E, gente, eu estou muito feliz pelo que está acontecendo aí, sobre o projeto do Som do Coração. Muito feliz que o Hamilton está sendo usado na vida de vocês. Extraiam dele tudo que vocês têm para extrair. Não deixe ele dormir. Irrita ele bastante. Vai lá, tira tudo, pega conhecimento. Não dá paz para ele, não. Outra coisa, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, então quando você quiser de novo dar uma olhada e lembrar o que é louvor e adoração, você vai lá no YouTube e lê sobre isso, pesquisa, não esquece, anota os versículos que eu falei e vai ler sobre isso, vai se aprofundar sobre esse assunto, porque daqui a pouco é vocês ensinando o seu ministério de louvor. Daqui a pouco vão ser vocês os líderes que vão estar pregando para as pessoas, ensinando sobre a importância do louvor e adoração. Então tá bom? Gente, fica com Deus, meu abraço para vocês, tenham um excelente dia aí e eu espero muito estar com vocês brevemente. Tchau, tchau!